Segundo Samuel, vinte e quatro, 14. Já está ali no telão? Tá? Ótimo. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Eu gostaria que as mulheres lessem esse versículo que está aqui, por favor. As mulheres. Os homens. Os homens. Leiam. Deus seja louvado por a sua palavra lida nessa hora, amém? É do conhecimento de todos o que aconteceu com o rei Davi. Davi pecou contra Deus, e era uma época em que o pecado do rei recaía a consequência sobre todo o povo. Deus deu a Davi uma escolha de punição. Deus disse: olha, eu vou te dar 3 opções. A primeira opção é você ficar 3 meses fugindo dos seus inimigos. A outra opção são 7 anos de seca. E a terceira opção, 3 dias de peste. Davi então exclamou isso que vocês acabaram de ouvir e ler, achando ele que 3 dias de peste era menos nocivo do que 7 anos de seca ou 3 meses de perseguição pelos inimigos. Acontece que Davi iria perceber depois de 3 dias, ele escolheu os 3 dias de peste, que o pecado traz consequências desastrosas para a vida de quem dele se aproxima. Mas a notícia boa para você essa noite é que o seu Deus, que é o meu Deus, é rico em misericórdia, é longânimo em amor, e estende o seu braço de compaixão a todos que se arrependem e dele se aproximam. Naquele dia, naqueles 3 dias, morreram 70 mil pessoas em Israel, e grande foi a dor de Davi, porque ele sabia que aquilo era consequência do seu pecado. Partindo desse texto, desse grande homem de Deus que foi Davi, decidi compartilhar com vocês hoje sobre 5 marcas de um coração distante de Deus. E eu escolhi isso por uma razão muito simples. Há muita gente dentro da igreja, congregando, cantando, dizimando, dançando, tocando, pregando, fazendo e acontecendo, que o coração está distante de Deus. Deus está interessado em que os corações sejam quebrantados. Para isso, Deus deseja que você rompa com o pecado. A ruptura com o pecado é, sobretudo, uma escolha. Você tem o direito de viver a vida do jeito que você quiser. Você pode fazer algo que você sabe que é pecado, mas que te dá prazer, te dá satisfação, te dá um falso senso de autorrealização, e Deus, no seu livre-arbítrio, permite que você viva assim, mesmo vivendo a outros irmãos, sendo confortado, ministrando a palavra, porque o interesse de Deus não é a sua religiosidade. O interesse de Deus, o interesse real de Deus, o único interesse de Deus é a sua transformação
em um genuíno servo, um genuíno adorador, que o adore em espírito e em verdade. Em Mateus 4, versículos 23 e 24, Jesus nos lembra que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O que ele está dizendo é que a adoração verdadeira é consequência de um coração rendido ao Senhor. Um coração rendido ao Senhor é um coração que tem um profundo senso de pertencimento a Deus. E esse senso de pertencimento a Deus faz com que este coração, mesmo desejando fazer coisas, praticar coisas, viver experiências que lhe são prazerosas de algum modo, ele opta em não vivê-las, porque o seu amor, o seu pertencimento a Deus é muito mais profundo, muito mais enraizado do que qualquer outra coisa. Posso ouvir um amém, igreja? Então eu enumerei, baseado nesse texto e em outros que eu vou citar, 5 marcas de um coração distante de Deus: espiritual, diante do pecado. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo vai nos lembrar sobre a mente cauterizada. Eu já falei sobre isso em outras pregações. Gente, a igreja está cheia de gente de mente cauterizada. E quando eu digo a igreja, por favor, não pense que eu estou mandando indireta para alguém que está aqui esta noite. Eu estou falando para a igreja como um todo, a igreja de Cristo no mundo, a igreja de Cristo no planeta Terra. Não só a igreja de Cristo no Brasil, na Bahia, em Juazeiro, não só em Jerusalém, mas a igreja de Cristo está impregnada de gente de mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? Cauterização é uma linguagem da medicina, gente. É queimar para tornar um determinado lugar insensível. A pessoa teve uma ferida, um corte, está sangrando muito. Então usava-se muito pegar uma faca ou algum objeto em brasa viva e queimar aquele lugar para apressar o processo de cicatrização e evitar que a pessoa sangrasse até morrer. E aí o apóstolo Paulo se apropriou dessa linguagem da medicina e trouxe para o universo espiritual. Porque a carne que foi cauterizada, ela é carne morta, ela é insensível. E o apóstolo Paulo está dizendo que existem pessoas dentro da igreja. Lembre que ele escreve a Timóteo, para Timóteo ler a carta para a igreja. Ele não escreveu a Timóteo para Timóteo ler a carta para os ímpios. Ele escreveu para Timóteo ler a carta para a igreja, para os santos, para os salvos, para os que já tinham aceitado Jesus, gente como eu e você. E ele está dizendo que alguns têm a mente cauterizada. O que significa isso? Que algumas pessoas tiveram as suas mentes conquistadas, capturadas pelos prazeres, pelas concupiscências do maligno. Alguns estão dominados pela avareza, pelo desejo de acumular riqueza. Tem gente que de 10 palavras que falam, 4 é sobre dinheiro, é sobre riqueza, é sobre ficar rico, é sobre possuir coisas. Eles não falam necessariamente de Deus, de crescer em Deus, de enriquecer espiritualmente. Essas pessoas perderam a sensibilidade das coisas espirituais. As coisas do Espírito para tais pessoas, elas não são mais substanciais, elas não são essenciais, elas não são prioritárias. O Senhor diz na sua palavra: buscai primeiro o reino de Deus. Quer dizer, a essência do cristão é buscar as coisas que são de cima, como diz Colossenses capítulo 3. Buscai as coisas que são do alto. Mas quando uma mente está cauterizada, ela não tem mais sensibilidade para sentir, para perceber as coisas que são do Espírito. Uma outra característica de uma mente insensível é que para ela tanto faz pecar como não pecar. Ela se torna uma mente espiritualmente amoral. Não necessariamente imoral, mas amoral. Ela não tem mais uma base de princípios e de valores para nortear as suas ações. Muita importância para essas pessoas na perspectiva do Espírito, porque elas olham apenas uma perspectiva: o seu interesse pessoal. E dentro da igreja de Cristo isso está acontecendo. Compete a cada um fazer uma autoanálise e perguntar ao Espírito Santo: por acaso eu estou me tornando uma pessoa espiritualmente insensível? Será que praticar o pecado porque aquilo me dá prazer,
porque aquilo me dá uma sensação de realização, de autorrealização, de sucesso, de êxito ou de aceitação. Será que isso se tornou sutilmente mais importante para mim do que viver na presença do Senhor? Olha, gente, isso contamina as pessoas mais santas. Basta não vigiar. A Bíblia diz que a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e de João, decidiu ter uma conversa separada com Jesus. E ela foi a Jesus e disse: Jesus, quando instalares o teu reino, este reino do qual tu tanto falas, eu gostaria que um dos meus filhos se sentasse à tua direita e um outro filho se sentasse à esquerda. E Jesus a repreendeu, porque Jesus percebeu que aquela mulher não tinha sensibilidade espiritual. Ela não tinha percebido que no reino de Deus as coisas são vistas sob outro olhar, sob outra perspectiva, sob outra compreensão. Jesus vai dizer que dos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João. Mas no reino dos céus, João, o Batista, é menor do que todos os outros, porque a compreensão espiritual é a compreensão de servo. E o servo não se pertence, o servo não busca o seu próprio prazer, a sua própria autorrealização. O servo tem prazer em realizar a vontade do Senhor. O prazer dele é fazer a vontade de Deus. Mas quando a sensibilidade espiritual desaparece e a mente se torna cauterizada, é pela mente que nós discernimos as coisas. Então já não discernimos espiritualmente, discernimos numa visão natural. Ora, o que é que a Bíblia diz? Que o homem natural, ele discerne as coisas naturalmente, mas o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Falta discernimento à igreja de hoje. A igreja de hoje assiste uma mensagem no YouTube e engole. A igreja de hoje assiste uma pregação em alguma outra igreja e engole. A igreja de hoje lê um livro, ou vê uma postagem na internet ou em alguma plataforma qualquer e acredita. A igreja de hoje não mastiga, não rumina, não confronta na palavra para ver se aquilo faz sentido, porque nós vivemos o evangelho instantâneo, o evangelho da frase de efeito, o evangelho gourmetizado. Essa semana uma pessoa muito querida para mim disse que gourmetizado é um termo pejorativo. Pode até ser, mas uma coisa gourmetizada é uma coisa que é separada para atender ao gosto do cliente. E a fé está sendo tratada como um objeto. A fé não está sendo mais tratada por muitos como essência da vida espiritual. Ora, se sem fé é impossível agradar a Deus, logo é essencial que a minha fé seja objeto da minha compreensão espiritual. Eu não posso compreender as coisas com outro olhar que não seja o olhar de Deus. E como eu posso, pastor, transformar uma mente cauterizada em uma mente sensível? Só tem um jeito: é clamar ao Espírito Santo para que Ele assuma o controle desta mente, para que esta mente seja ungida por Deus. A palavra Cristo quer dizer ungido. Então é preciso que esta mente tenha agora o domínio completo do Espírito Santo, porque esta mente está incapacitada por si mesmo de entender as coisas espirituais. Mas como homem espiritual, como mulher espiritual, com a mediação do Espírito Santo, você vai entender as coisas na perspectiva de Deus. Amém? Você gostaria de entender as coisas na perspectiva de Deus? Segundo lugar, desprezo ao que é santo. Diga: desprezo ao que é santo. Em 2 de Pedro 2, versículo 10, ele vai falar sobre isso. Quem puder, abra sua Bíblia aí. 2 Pedro 2, versículo 10. É você, Júnior, que faz o controle aí, é? Do versículo, por favor. 2 de Pedro 2, versículo 10. Diz assim: mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia
e despreza as autoridades, são atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Além da insensibilidade espiritual, o desprezo ao que é santo. Nós vivemos agora aqui um momento santo, a ceia do Senhor. A ceia tem poderes mágicos, Júnior? A ceia tem poderes de cura, Plínio? Tem, igreja? Algumas pessoas, quando tomam a ceia, têm um comportamento parecendo que vai adquirir um poder extraordinário até o próximo mês, até a próxima ceia. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar: a ceia por si só não te confere nenhum poder. A ceia é um mandamento do Senhor, é uma ordenança de Cristo. Ele mandou que comêssemos do pão e bebêssemos do cálice até que Ele volte, para não esquecermos do seu sacrifício por nós e da sua mensagem de que Ele voltará. Assim como o batismo, dia 21 vamos ter batismo. O batismo é só um mergulho. Aliás, a palavra batismo significa isso, mergulho. É um mergulho nas águas, mas ela tem uma simbologia espiritual. Então nós tratamos essas coisas como sagradas pelo simbolismo que elas têm. A Bíblia é só um livro com palavras impressas, mas quando as palavras que lemos neste livro se tornam uma certeza e uma convicção em nossa vida, então ela se torna espiritual, ela passa a ter relevância. Se você coloca a Bíblia na estante da sua casa, pendurada lá na estante, ela é só mais um livro. Mas quando as palavras que estão neste livro se tornam uma verdade prática na sua vida, quer dizer, você começa a viver de acordo com o que está escrito aqui, então ela se torna uma palavra viva. Por que uma palavra viva? Porque você está praticando ela no seu dia a dia. Mas quando aquilo que é santo, gente, é tratado com desdém, é tratado com desprezo, com indiferença, então aquilo já não tem mais relevância na nossa vida. Quantos irmãos aqui, eu não estou querendo dizer com isso que quem não faz é menos espiritual, mas quantos irmãos aqui de vez em quando jejuam? Levante a mão. Glória a Deus. Desliga esse celular aí, gente. O jejum é um ato de contrição, de quebrantamento, mas o jejum por si só também não confere poder espiritual. Ninguém vira um super crente porque jejuou, mas o jejum é algo santo. E quando é praticado com temor e tremor, é maravilhoso, porque Deus opera na vida daquele que praticou o jejum com temor e tremor. A unção com óleo, algumas igrejas não usam mais isso, acham que isso é coisa do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento está escrito, na Epístola de Tiago, que se tem alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, unja com óleo, e a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecado, serão perdoados. A Bíblia não está dizendo que o óleo tem poderes mágicos, ou que o presbítero, o pastor tem poderes mágicos. O presbítero, o pastor, ele pode estar até errado em alguma área da sua vida, mas a fé da pessoa que recebe a oração é que vai fazer o milagre acontecer. O dízimo e a oferta é só dinheiro. Você poderia gastar com lanche, com passeio, poderia doar a alguém, poderia guardar no banco, mas quando você entrega ao Senhor e no seu coração você entrega como para Deus, mesmo que esse dinheiro fosse desviado, mesmo que esse dinheiro fosse usado para o mal, quem usou para o mal é prestar conta a Deus, mas você que com atitude espiritual entregou aquilo no altar do Senhor como um ato de culto, um ato de devoção, Deus vai te honrar pela tua atitude. Não subestime as coisas que são sagradas, não relativizes as coisas que são do Espírito. Você tem um irmão que Deus usa de um modo diferente de você. Aquele irmão fala em línguas, aquele irmão tem um dom de interpretação, você não tem, e você começa a achar que aquilo lá não é muito de Deus, porque você não viveu aquela experiência. Quem és tu para julgar o servo alheio? Quem és tu para dizer o que está certo ou não, se o que ele faz ou ela faz tem respaldo na palavra? Diga: eu não posso desprezar as coisas santas. Os pais têm o hábito de trazer o filho à igreja, e aqui nós pegamos as crianças e erguemos diante do Senhor no altar e apresentamos as crianças a Deus.
É um ato em que os pais estão naquele momento oferecendo seus filhos a Deus e pedindo a proteção de Deus sobre eles. É um ato espiritual, sim ou não, pastor Ferreira? Aquele ato de fé daquele pai, daquela mãe, não pode ser subestimado, porque é um ato sagrado. Mas quando você, irmãos, é tomado por um coração que está se distanciando de Deus, você faz piada, você ironiza, você despreza o ato de fé do outro. Alguém chega e diz assim: olha, eu fiz um compromisso com Deus, eu fiz um voto. A semana passada várias pessoas me fizeram perguntas sobre voto, depois que o irmão Daniel deu o seu testemunho aqui. A Bíblia fala sobre voto, não é a mesma visão de promessa que se fazia na Igreja Católica aos santos. Promessa é um compromisso que se faz com um santo, com uma imagem da Igreja Católica. Mas o voto é algo que você amarra entre você e Deus diretamente. E a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não. É um ato de fé, é uma coisa pessoal. Quem sou eu para julgar se Júnior, por exemplo? Júnior, essa semana, permita-me falar, Júnior, houve uma situação lá e ele resolveu mudar de emprego. Ele saiu e está aberto aí a outros empregos. Quem quiser contratar ele está aberto aí. Ele está procurando um emprego melhor. Aí Júnior faz um voto com Deus. Ele diz assim: Deus, se o Senhor, ele, que estou dizendo para ele fazer não, isso é entre ele e Deus. Deus, se o Senhor me dá um emprego, eu vou entregar o meu primeiro salário todo, 100% para o Senhor. Alguém mandou Júnior fazer esse voto? De quem foi a decisão? Dele. Ele fez o voto a quem? A Deus. O que é que a Bíblia diz sobre esse voto? Que se fizer o voto tem que cumprir. Então é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir, porque Deus vai cobrar de você. Nós seremos julgados segundo as nossas palavras. Então aquilo que você fala, Deus vai trazer a juízo. Toda palavra ociosa que sai da nossa boca, um dia vai ser julgada por Deus, sim ou não? Então, irmãos, o que é a coisa sagrada dentro da minha relação com Deus? O meu momento de intimidade com Deus, o meu momento de falar com Deus, o meu momento de ler a palavra de Deus, o meu momento de exercitar a comunhão com Deus. É uma experiência pessoal e é uma experiência necessária. Mas de repente, eu que vivo uma vida dissoluta, vivo uma vida distante, eu chego para Plínio e diz: ei Plínio, que história é essa que diz que você ora 3 vezes por dia? Para que tudo isso, irmão? Isso aí já está beirando o fanatismo. Você já percebeu que o crente que quer viver uma vida relaxada, ele se incomoda com o crente que quer viver uma vida santa? É ou não é? Ele só vê coisa errada no crente. Rapaz, se você jejua 3 vezes na semana, desse jeito você vai morrer, irmão, que é isso? Aí você vira para ele e pergunta: e você jejua quantas? Não, irmão, de vez em quando aí eu tiro umas 2 horas de jejum. Aprenda que a sua intimidade com Deus, e se você perdeu essa capacidade de ter intimidade com Deus, se você perdeu a prática da intimidade com Deus, eu te convido, meu irmão e minha irmã, reacenda essa chama em sua vida antes que seja tarde. Está cheio de gente na igreja de Cristo que a única vez que ora é no culto, quando o pastor diz: vamos orar. A única vez que lê a Bíblia é quando o pastor diz: abra a Bíblia em tal lugar. A única vez que diz glória a Deus é quando o pastor diz: dê um glória a Deus. Mas você precisa exercitar no seu dia a dia esse momento do seu quarto de guerra. Essa semana eu conversei com uma advogada de uma igreja pentecostal aqui da região. Eu disse: glória a Deus. Ela disse: pastor, na minha casa já tem um quarto que eu e meu marido consagramos ao Senhor. É um quartinho, é o meu quarto de guerra. E a gente entra lá, pastor, e a gente guerreia, vai para um lado, vai para o outro, e clama ao Senhor, e a gente coloca os problemas nossos e os que pedem pelo que a gente ore, e a gente guerreia dentro de Deus. Eu chamo aquele quartinho de quarto de guerra. Todo crente precisa ter um quarto de guerra. Pode não ser um quarto físico, pode ser até o seu banheiro, pode ser o seu quintal, pode ser dentro do seu carro, pode ser na sua garagem. É um lugar em que você vai entrar para guerrear em oração por você, por sua família e por as pessoas que lhe pedem oração.
Você sabia que todas as vezes que uma pessoa lhe pede oração, ela está dando um testemunho público de que ela vê em você um servo de Deus? Você pediria oração a uma pessoa que não tem o menor respeito a Deus? Quando uma pessoa chega para você e diz assim: ô Gisiene, minha irmã, nas suas orações lembre de mim. Ela está dizendo nas entrelinhas: eu creio que você é uma mulher de Deus. De hoje em diante, quando alguém te pedir oração, receba isso com tremor e temor, e apresente a Deus imediatamente. Eu estava na rua esses dias, uma pessoa me parou: pastor Teobaldo, o senhor não me conhece, mas eu lhe conheço. Ô pastor, ore por tal pessoa da minha família, por tal situação, bem ao lado da prefeitura, onde fica um carrinho vendendo marmitex. Aí eu disse: eu sou muito esquecido. Eu disse para a pessoa: eu sou muito esquecido. Não que eu esteja ficando velho, é a mente cheia de coisas. E aí eu disse, não tem risada não, sério. E aí eu disse: vamos orar agora? Aí no meio da rua mesmo, botei a mão no ombro da pessoa. Eu disse: como é o nome da pessoa que você quer que ore? Tal pessoa. Senhor Pereira. Não gritei não, porque eu não estou orando para ser visto. Orei por a pessoa ali. Quando eu terminei de orar, tinha umas 3 pessoas assim, ó. E eu não gritei, não orei alto, orei baixinho, só para a pessoa ouvir. Mas tudo isso, gente, é testemunho de fé. A Bíblia condena ficar nas esquinas: oh Deus, eu sou santo, olha como eu sou santo, Senhor. Você não tem que se engrandecer, quem tem que te engrandecer é o Senhor que tudo vê. Não julgue o teu servo, o teu irmão, o servo alheio, o servo do Senhor. Só quem pode julgá-lo é o Senhor, porque só o Senhor de verdade o conhece. Você julga pela aparência, mas o Senhor julga pela essência. Então diga comigo: não posso desprezar o que é santo. Terceiro lugar, além da insensibilidade espiritual e o desprezo ao que é santo, a incredulidade com a autoridade e veracidade da palavra. A incredulidade com a autoridade e a incredulidade da palavra. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6, por favor. Pode jogar esse texto aqui, irmão? Marcos capítulo 6, versículo 6. Marcos 6, versículo 6. E ficou Jesus admirado com a incredulidade deles. E então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Jesus voltou à sua pátria, à sua terra, ao lugar onde ele tinha crescido. As pessoas que conheceram o filho de Dona Maria e seu Zezinho da carpintaria, Zezinho carpinteiro, o pai adotivo de Jesus. E quando Jesus começa a pregar, Jesus começa a falar com autoridade. O texto bíblico vai dizer nos versículos anteriores que Jesus não pôde fazer muitos sinais naquele lugar. Por quê? Porque grande era a sua incredulidade. Jesus não pode operar onde há incredulidade. Diga isso para a pessoa do seu lado. Diga: Jesus não pode operar onde há incredulidade. Diga: onde opera a incredulidade, não acontece milagre. Você quer um milagre na sua vida? Então comece a orar para ter fé. E aí vai uma coisa que muita gente não vai gostar de ouvir. Quando você orar pedindo fé, aí vai vir problema na tua vida. Porque fé é igual a exercício que se faz na academia. Senão essa semana eu vou entrar na academia. Vou ver lá como é que é tudo, vou tirar foto e sair. Eu vou entrar e vou sair, mas vou entrar na academia. Entendeu? Vou entrar e sair. Na academia antigamente era malhar. Tinha até uma série da Rede Globo que era malhação. Era malhar antigamente. Os mais velhos que não são atualizados, né, pastor Ismael, ainda falam malhar. Mas a linguagem técnica agora, gente, é treinar. É treinar. Não é isso, gente?
Você não vai para a academia malhar. Isso é linguagem de velho. Nós, os jovens, falamos treinar. Que eu posso ter 50 e pouco, mas 50 e tanto, na verdade, mas tenho um espírito de jovem. Alguma coisa de jovem eu tenho, nem que seja um espírito. Boa juvenil, já tem jovem até no nome, né? Mas então, você tem a mesma quantidade de músculo que qualquer outro, mas você entra o primeiro dia, puxa fé, quando termina você sai de lá. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto. Quem aqui aconteceu isso? Não tenha vergonha não. Quem aconteceu isso? Eu fui fazer natação, eu e Nilza. Lia até estava também. Tinha um bocado de gente conhecida aqui no SESI, há uns anos atrás. Primeiro dia que eu fui, a mulher disse: olha, você vai botar essas boias e vai até ali e volta. Eu fui. Quem disse que eu aprendi a voltar? Não tive fôlego. Por falta de quê? De exercício. Mas depois de um tempo eu estava igual a piaba, meu irmão. Aí perdi o treino porque parei de ir. Se eu voltar, vou ter que passar por tudo de novo. E quem anda de bicicleta? Quem aqui tem bike e pratica ciclismo? Os primeiros dias, como é que as pernas ficavam? Parecia que pesavam 1 tonelada, não é? Depois o corpo começa a pedir, começa a sentir falta. No dia que não faz, não se sente bem. É ou não é, pastor? Agora, se com o corpo é assim, imagina o corpo espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer: exercita-te na piedade, exercita-te na fé. A fé é para ser experimentada nas coisas mínimas. No final desse culto eu vou ungir os enfermos. Tem alguém enfermo aqui? Com alguma enfermidade? Levante a mão. Nós vamos ungir os enfermos que quiserem ser ungidos, como diz a palavra. E se você tiver fé, você vai receber o seu milagre. Em 1987, eu tomava remédio controlado. Eu tomava Gardenal e Rivotril. Está explicada muita coisa, né, gente? E aí, eu tinha epilepsia, aquela doença que você cai se tremendo no chão. E aí uma irmãzinha, não foi igreja pentecostal não, igreja tradicional, tia Zizi, disse: Teobaldo, você já exercitou a sua fé, meu filho? Olha a frase que tia Zizi usou: já botou a sua fé em ação? Eu disse: que fé? Eu creio em Jesus. Ela disse: a fé de que Ele pode te curar. Vamos orar aqui agora. Senhor, teu servo te serve com fidelidade. Teu servo tem essa enfermidade há tantos anos, 7 anos que eu tomava esses remédios. Senhor, cura o teu filho, tererê, tererê. Ela disse: eu fiz a minha parte, eu orei por você, agora você tem que exercer a fé. Porque ela gostava muito de exemplos bíblicos. Porque quando os amigos desceram o aleijado até Jesus, Jesus mandou que ele se levantasse e andasse. Se ele se recusasse a levantar, ele não ia viver o milagre. E tem uma parte, meu filho, que é você que tem que fazer. Ela está certa ou ela está errada? Aí chegou o momento em que eu tinha que me levantar. E eu já no seminário, eu estudava no seminário no meu primeiro ano, lá no meu segundo ano, eu peguei aquele frasco de remédio e disse: Senhor, tu podes me curar, e eu tenho fé de que algo sobrenatural está vindo sobre mim. E eu joguei no mato. Dias depois eu estava no mato procurando, mas não tomei de volta. Porque você pode passar por momentos em que a sua fé é testada. Eu falei sobre isso em pregação anterior. João Batista, quando ele está para ser morto, ele manda perguntar se é Jesus mesmo ou se tinha que vir outro. Mas Deus está sempre te dando a oportunidade de rever a sua condição. Você não tem que ter vergonha de, em algum momento da sua vida, ter tido incredulidade. O que você não pode é deixar que a incredulidade controle a sua vida. Você não tem que ter vergonha porque durante algum tempo conviveu com incrédulos e deixou que as ideias dos incrédulos prevalecessem sobre as suas ideias cristãs. Está na hora de você se levantar, minha irmã, de você se levantar, meu irmão, de você reagir e você dizer: não importa o tempo que eu vivi em incredulidade, eu agora quero me voltar para as coisas do Espírito. Eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida.
Eu fui curado, irmãos. Eu nunca mais tomei aquele remédio. Eu nunca mais tive sintomas de epilepsia. E eu estarei curado até o dia da minha morte ou do meu arrebatamento. Há muita gente dominada por medo, por ansiedade, pelo sentimento de rejeição, baixa autoestima, porque lá na sua infância, adolescência ou em algum outro momento da vida, Satanás usou alguém com a alma ferida, com a alma adoecida, para desmerecer você, diminuir você, desrespeitar, afrontar você, e isso abriu uma ferida lá no fundo da sua existência, da sua essência. E você luta contra isso, você tenta reagir, mas você não consegue. Esta noite eu quero te dizer que tudo é uma questão de postura espiritual. Se você decidir tomar uma postura de homem de fé e de mulher de fé, ainda que o medo esteja fazendo você bater uma perna na outra, você vai se levantar e você vai caminhar. Eu imagino que aquele homem que os amigos levaram para Jesus curar, ele deve ter se levantado com uma certa dificuldade, estava com a perna talvez atrofiada por falta de exercício, mas ele obedeceu, ele levantou e ele andou. Tem muita coisa na vida que você não vai fazer sozinho, você vai precisar dos outros, e na vida de alguns tem que vencer o orgulho. A incredulidade abre porta para o orgulho espiritual, disfarçado de fé. Quando Jesus veio para ressuscitar Lázaro, a palavra de Deus diz que ele falou assim: removam a pedra. Alguém tinha que remover a pedra por fora. Eles não entendiam o que estava acontecendo, mas eles obedeceram e removeram aquela pesada pedra. Era uma gruta escavada na rocha, era o lugar onde sepultava as pessoas de posses. E aquele homem rico chamado José de Arimateia tinha mandado escavar na rocha uma sepultura para ele, mas ele cedeu para Jesus. E aquela rocha estava selada. Semelhante a de Jesus era a rocha onde Lázaro estava. Lázaro era o homem de posses. E quando Jesus chegou perto, ele disse: tirem a pedra. E tiraram. E a pedra representa o quê? A incredulidade. O milagre pode e vai acontecer na sua vida, mas você tem que remover a pedra. Remove a sua pedra. Se você não remover a pedra, não vai ter chamado certo. Jesus vai chamar pelo nome, mas não vai ter como sair. Estou ouvindo, Senhor, mas não consigo sair. Tem uma pedra. Um dos poemas mais famosos da língua portuguesa fala de um homem que tinha fé e perdeu a fé. O nome dele, Carlos Drummond de Andrade. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. É a experiência religiosa dele. Está cheio de gente que transformou a sua experiência frustrada na religião em uma pedra que lhe impede de crer no milagre e no sobrenatural de Deus. Esta noite o Senhor me usa para te dizer: remova a pedra, porque eu sou o teu Deus e eu quero fazer milagres na tua vida. Está cheio de gente querendo ver o extraordinário. O extraordinário começa nas coisas simples que Deus faz na sua vida. Outro exemplo maravilhoso, que já mostra o contrário da incredulidade. O centurião vem e Jesus olha para o centurião e diz: o que é que o Senhor quer? Eu quero que o Senhor cure meu servo. Jesus diz: levanta-se e diz: vamos, eu vou à sua casa curar o teu servo. Ele diz: não, Senhor, eu conheço a lei dos judeus, eu sou romano. Um rabino judeu não vai entrar na casa de um romano. A minha casa é considerada impura para um judeu. Mas eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu sou um centurião. O meu comandante diz: vá, e eu vou. Eu digo ao meu soldado: vá, e ele vai. Eu digo: venha, e ele vem. Ele obedece a minha ordem. Eu creio que se tu ordenares, o meu servo será curado. E ele não era nem judeu, ele era romano. Mas ele exercitou a sua, ele removeu a sua de incredulidade.
Jesus diz: vai para casa, o teu servo está curado, grande é a tua fé. Nem mesmo em Israel eu encontrei alguém com tanta fé. Jesus está dizendo aí, entre os judeus, tem muitos que creem na religião, conhecem a religião, mas não creem no milagre, não creem em mim, porque são incrédulos. Eu vou parafrasear Jesus: dentro da igreja está cheia de crente incrédulo, que ora mas não crê, que recebe a oração mas não crê, tem mais dúvida no coração do que certeza. E tem muita gente que não é nem crente, que lhe diz com tremor e temor: ore por mim. E quando você ora, essa pessoa recebe com fé. Você crê, conhece gente assim? Diga: eu não serei mais assim. Eu vou ser um homem de fé, uma mulher de fé. Amém? Quando o centurião chega em casa, o servo está curado. Que horas foi? Ele fez as contas na hora que Jesus ordenou. A mulher que tinha a filha que se jogava no fogo: Senhor, cura minha filha. Eu não posso dar o que é santo aos cachorrinhos, o alimento dos filhos aos cachorrinhos, porque o judeu chamava de cães, quem não era judeu. Ela diz: mas os cachorrinhos comem das sobras que caem da mesa do seu Senhor. Eu só quero as sobras da tua alimentação, as sobras do teu milagre, as sobras do teu sobrenatural, as sobras do teu poder, porque elas serão maiores do que tudo que eu tenho. Jesus diz: grande é a tua fé, e curou a filha da mulher. E ela não era judia, ela era de Sidom, uma terra estrangeira, onde hoje é o Líbano. Jesus Cristo disse que no reino dos céus, prostitutas e pecadores antecederão a muitos de nós. Está cheio de gente sentando nas igrejas que não vai para o céu, porque é incrédulo, só tem o rótulo de crente, mas não é crente, não nasceu de novo, não vive uma vida de fé, e é Deus que vai julgar. Mas está cheio de gente no mundo, vivendo no pecado, mas que vai se arrepender, nem que seja no apagar das luzes, mas vai se arrepender e vai entrar no reino dos céus. Se você quer ser um desses salvos que vai herdar o reino dos céus, aceite o milagre de Deus na sua vida, aceite a autoridade revelada da palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém? Existem várias outras passagens na Bíblia, mas eu deixo para citar a vocês no grupo depois, porque eu quero acelerar o tempo. A quarta característica, além de insensibilidade espiritual, desprezo ao que é santo, incredulidade na palavra, crítica aos santos por o seu estilo de vida. Você já viu Plínio? Só quer ser. Já viu como é que Plínio vive? Olha a roupa dele, ó. E Gisiene, a santinha: esse povo não me engana. Você já percebeu, como eu disse há pouco, antecipando esse tópico, que uma das características de quem está vivendo uma vida mundana é ficar tentando identificar mundanismo na vida dos outros? Ô Júnior, esse tênis que você está usando aí, que marca é, meu irmão? Esse tênis é de Deus, irmão? Eu nunca vi dizer que Deus fabrica roupa, que Deus fabrica acessórios, que Deus fabrica chapéu, mas o povo tem uma mania de dizer: é de Deus, não é de Deus. Eu vou desmistificar isso de uma vez por todas. Tudo aquilo que chama a atenção demasiado para si e produz carnalidade, não é de Deus. Vocês ouviram bem? Tudo aquilo que chama a atenção demasiado para si e que produz carnalidade, não é de Deus. Simples assim. Houve uma época que a mulher usar uma alcinha, uma roupa de alça, era pecado. Mostrar os ombros era pecado. Mostrar mais do que o calcanhar era pecado. Usar uma roupa de malha era pecado. Não usar sutiã era pecado. Eu quero perguntar o seguinte: tinha essas coisas na época de Jesus? Tinha. Então aquelas mulheres todas viviam em pecado. Houve uma época em que o crente ligar uma televisão, ter uma televisão em casa, era pecado. Sim ou não? Muito crente se desviou da igreja porque tinha uma televisão em casa e o pastor disse que era pecado. E hoje as igrejas estão sendo donas de canais de televisão. Quem é
que vai responder no dia do juízo por aqueles crentes que se afastaram de Deus, porque alguém julgou e disse: é pecado. Sabe o que é pecado? É tudo aquilo que a Bíblia diz explicitamente que é pecado. O que a Bíblia diz explicitamente, claramente que é pecado, é pecado. Aquilo que fere a santidade de Deus é pecado. Você não pode perder o tempo precioso que você tem aqui na terra para crescer espiritualmente, julgando o seu irmão, sendo juiz do seu irmão, fiscal do seu irmão. Seja juiz de si mesmo, seja fiscal da sua própria vida. Comece a olhar para si próprio. Faça como o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Mas o que a gente mais vê, principalmente na era das redes sociais, é essa coisa da fofoca, entre aspas, santa, a fofoca gospel. Tem até um site que o nome é o Fuxico Gospel. Fuxico, para quem não sabe, é fofoca. E está cheio de gente que lê essas notícias. Você soube da última? Sabe aquele cantor que canta aquela música tá? Pois é, aquele homem, sabe o que foi que ele fez? Ele fez isso, isso e isso. Aí o outro já chega no grupo e diz: estou decepcionado, não canto mais essa música, porque acabei de saber pelo irmão fulano, que fulano de tal, o cantor dessa música, fez isso e isso. Vamos analisar duas possibilidades. Primeira, ele fez mesmo aquilo, mas a música que ele fez quando ele não fez aquilo. E a música que ele fez numa época que ele estava vivendo na presença de Deus, e ela é de Deus. Vamos parar de cantar a música. Aquele livro que ele escreveu, vamos tocar fogo. Quem concorda com isso? Então pega os salmos de Davi e toque fogo em todos eles. Davi pecou. Pecou ou não pecou? Pega as duas epístolas de Pedro, que negou Jesus, e toque fogo nelas. Pega as 13 epístolas atribuídas a Paulo e toque fogo, porque ele também fez coisas erradas. O radicalismo, essa visão de julgamento sobre o outro, está destruindo uma das coisas mais lindas que Deus criou dentro da igreja, que é a igreja se curar mutuamente, é a igreja estender as mãos, é eu saber que Júnior pecou, eu ir ter com Júnior, convencer Júnior pela palavra de que ele pecou, Deus me usar como instrumento para trazer arrependimento na vida de Júnior, e Júnior voltar através da minha vida para o seio da igreja, restaurado, curado, transformado e liberto. A igreja não pode ser um exército que pega o ferido, pisa no pescoço e termina de matar. A igreja tem que ser um grande hospital que olha para as pessoas e diz: nós temos que tratá-lo, nós temos que curá-lo, nós temos que restaurá-lo, nós temos que trazê-lo de volta ao que ele era antes. Não podemos deixar esse irmão morrer na beira do caminho. O samaritano, ele vai andando e vê um homem ferido. Passou por ali um levita, passou por ali um sacerdote, homens da religião, mas ignoraram aquele homem ferido. O samaritano apanhou, limpou as feridas, botou em cima do animal, levou até uma estalagem, cuidou dele, e quando saiu deixou dinheiro e disse: olha, estalajadeiro, cuida dele, não deixa ele morrer, e se houver mais despesa, eu pago quando eu voltar. Ele não conhecia o homem, ele não tinha parentesco com o homem, não era amigo dele, mas era o seu próximo. Quem é o seu próximo? O seu próximo é aquele que Deus botou em seu caminho. Ao invés de sair divulgando o que você sabe de ruim do seu irmão, se você é crente em Jesus Cristo, vá até esse irmão, confronte na palavra, mostre onde ele errou, e se ele se arrepender, ore por ele, restaure a vida dele e faça ele ser de novo uma bênção nas mãos de Deus. Mas ao contrário disso, vemos uma igreja Gestapo. Gestapo era a polícia secreta de Hitler. Uma igreja que vive fiscalizando a vida de todo mundo, vive acusando, vive apontando erros, ao invés de chamar em amor, porém com firmeza na palavra, e dizer: está errado isso aqui,
Olha o que você fez, está errado. Porque quem ama, corrige. Quem ama, até Deus é assim conosco. Ele diz na sua palavra: eu repreendo e disciplino, eu corrijo a todos que eu amo. Você ama seus filhos, Júnior? Se seu filho fizer uma coisa que te decepcione muito, ou sua filha, você abre a porta, bota as roupas dentro de um saco do supermercado, joga no meio da rua e diz: desapareça. Não é isso? Você chama, conversa e disciplina. Quando uma criança, bebezinho ainda, quem tem bebê em casa aqui? Quem aqui tem bebê em casa? Orar para essas mulheres engravidarem, não estão com bebê em casa. No final do culto vai ser ministrada uma unção de gravidez, e essas mulheres até o fim do mês vão ficar grávidas. As casadas, viu gente? As casadas. Olha para mim. Quando você tem um bebê e ele fez caca, e você vai lavar o bebê e lava ele todo sujo, você reclama com ele e diz assim: como é que pode? Você não tem vergonha? Como é que você faz isso na fralda? Você diz isso? Não, porque ele é o quê? E quando a pessoa já tem uma idade avançada, que não tem mais controle na incontinência, faz xixi, faz caca, você ajuda, é seu pai, seu avô, sua avó, você vai lá e limpa com todo amor, sim ou não? Por causa da idade avançada. Mas se uma pessoa jovem assim, Júnior, você está na minha frente porque você quer, hoje eu estou usando você. Uma pessoa assim como o Júnior, na idade de quantos anos, Júnior? 30? 32? 38? Parece ter menos. Júnior com 38 anos, faz caca. Eu não vou limpar não, irmão. Isso aí eu deixo para a Nailda fazer, porque é de casa. Não combina, a menos que ele esteja doente, certo, gente? Correto? Ora, se você pega um bebê e é compreensível por ele ser bebê, pega um idoso, é compreensível por ele ser idoso, pega um doente, é compreensível por ele ser doente, com algo desse tipo, por que que você, quando trata o seu irmão que peca, você não tenta limpar o pecado e salvar aquela vida que Deus colocou nas suas mãos? O pecado é a caca espiritual dele. Alguém tem que pagar o preço de limpar. E se Deus colocou você no caminho dele ou dela, é porque Deus quer usar você, varão. Deus quer usar você, varoa. Aceite o teu chamado. Você é boca de Deus aonde Deus te coloca. Você profetiza e o milagre acontece. Você diz: olha, eu te amo. Te amo muito no Senhor. Mas o que você está fazendo com a sua vida está errado. O que você está praticando está errado. Está fora da palavra. E aí Deus te usa, a vida se quebranta, se arrepende, se converte, se liberta e é restaurado ao convívio da igreja. E você se torna uma bênção na vida daquela pessoa. Mas se ao invés disso, você chama o irmão do lado e está decepcionado. Foi? Soube de uma história ali agora, misericórdia. Tinha tanta admiração por aquele irmão. Que foi? Isso. Aquele ali já vai contar para mais 3, já vai acrescentar alguma coisinha. Porque o povo que gosta de dramatizar é crente, né? Eu vi Plínio ao lado de uma mulher do cabelão. Aí o outro diz: eu também vi Plínio ao lado de uma mulher do cabelão e com 2 jovens. Rapaz, irmão Plínio, o que foi? Estou decepcionado. O que foi? Irmão Plínio estava com uma mulher do cabelão e com 2 jovens. E parece que estava indo para umas quebradas lá para o lado do Petrolina. O cara já acrescenta alguma coisa. Era Plínio com a esposa e as 2 filhas indo para o bodódromo, língua de trapo. Aquele ator famoso que o povo fica dizendo que parece comigo, mas não parece, Samuel Jackson. Não parece não, eu sou mais bonito. Samuel Jackson outro dia foi para Paris, saiu nos jornais de Paris, isso é verdade. Samuel Jackson é flagrado em hotel com jovem aparentando uns 18, jovem muito bonita, aparentando uns 18 anos. No dia seguinte ele convocou uma coletiva de imprensa e disse: eu vi que vocês publicaram nos jornais de vocês que eu fui flagrado com uma jovem de uns 18 anos. É verdade, aqui está ela. Aí mostrou a menina, ele disse: é minha filha. Pastor Kennedy, que muita gente aqui conhece, ia todo final de tarde buscar a filha dele, Ruama,
lá em Petrolina, no curso de pedagogia, e algumas pessoas que conheciam ele, mas não conheciam ela, começaram a dizer: rapaz, que ele está todo dia vindo buscar uma menina aqui, que coisa feia, um pastor fazendo uma coisa dessa. Era a filha dele. Você não está livre da língua do povo, mas não seja você a boca que o diabo vai usar para difamar alguém. Diga: minha boca é santa. Sua boca, irmão, é para profetizar, é para liberar a palavra de cura, de restauração, de salvação, de libertação, de transformação. Você é boca de Deus aqui na terra. Ao invés de apontar o dedo, estenda a mão, levante o caído, fortaleça o fraco, faça com que o desviado se volte de novo para Deus. E por fim, palavra de maldição. É muito comum quem já está com a vida completamente dominada, mente cauterizada, coração empedernido, ferido, porque alguém lhe contou uma história, e ao invés dele ir tirar a limpa aquela história, ele acreditou ela, porque tudo leva a crer que é verdade. Todos os indícios é de que foi isso mesmo. E aí você entrou aquilo na sua alma, aquilo matou a sua fé, matou a sua comunhão com Deus, porque um irmão errou, um líder errou, o pastor errou, às vezes nem errou, ou errou, não importa. A sua fé não é na pessoa, é em Deus. Mas a pessoa já está com o coração tão capturado por aquilo e dominado de rancor, de ressentimento, de mágoa, que ela não se contenta só em sentir, ela agora tem que proferir palavras. Eu vou contar só 2 casos bíblicos. O primeiro é um homem chamado Balaão, que mediante dinheiro, ele se ofereceu como profeta para amaldiçoar Israel. Todas as vezes que ele tentava amaldiçoar Israel, da sua boca só saía palavras de bênção. E da última vez, Deus colocou uma jumenta no caminho dele. Ele ouviu a voz de Deus e entendeu que era a jumenta falando com ele. E então finalmente ele se quebrantou. Está cheio de gente da geração de Balaão, amaldiçoando a igreja, amaldiçoando os irmãos. Tempos atrás, uma igreja aqui da cidade, não foi a nossa, uma outra igreja dividiu. Uma igreja, uma banda da igreja queria uma coisa, outra banda da igreja queria outra. Então o líder da igreja saiu da igreja e fundou uma igreja. E quando estavam saindo da igreja, uma irmã virou para a igreja onde ela estava saindo e disse: em nome de Jesus, eu ainda vou viver para ver essa igreja fechada, esvaziada e sem ninguém. Isso é uma atitude de crente, né, gente? E de crente cheio do Espírito Santo, né? É verdade ou não é? Quando eu soube disso, eu não estava na hora. Eu fui até a irmã, repreendi a palavra dela e disse: você vai desfazer as suas palavras, porque palavras são sementes. Diga: palavras são sementes. A Bíblia diz que o semeador saiu e aí no final Jesus disse: e a semente é a palavra de Deus. As palavras que saem da sua boca são sementes. Quantas pessoas que eu já tratei como pastor, como psicanalista, que tiveram as suas vidas destruídas emocionalmente por uma palavra liberada, por alguém que exercia ou exerce autoridade sobre a sua vida. Você não vai prestar para nada, disse aquele pai. Você vai dar para ruim, disse aquela mãe magoada. Você nunca vai ser alguém na vida, disse aquele pai que não conseguiu concluir os estudos. Você vai ser uma perdida, disse aquela mãe que era magoada e ferida com o marido. Está cheio de gente dentro da igreja reproduzindo o mal que um dia foi liberado sobre a sua vida. Mas a sua boca, meu irmão, é boca profética. Diga: profética. Uma boca profética, ela não profere palavras de maldição.
Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele disse: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus usou a autoridade da palavra. A palavra trouxe as coisas à existência. Disse Deus: haja, e as coisas existiram. Você tem que chamar à existência pela palavra, pela boca, pela fala, as coisas espirituais, as coisas que a palavra de Deus diz que são boas, agradáveis e perfeitas. Gente de coração ferido deseja o mal de quem prejudicou. Ainda vou ver aquele irmão sofrendo em cima de uma cama. Vou. Como é que você pode desejar o mal do seu próximo? Ainda vou ver aquela pessoa amíngua, me prejudicou, mas eu oro todo dia para a mão de Deus pesar sobre ele ou sobre ela, para ele sentir o que é bom. Se tem alguém aqui esta noite, ou que está me assistindo em casa, que já fez esse tipo de oração, desfaça hoje mesmo, em nome de Jesus. O meu mestre, que é o seu mestre, ou que você diz que é o seu mestre, ele não é Deus de vingança. Mas pastor, no Antigo Testamento, o Novo Testamento é o Evangelho da graça, a graça que liberta, a graça que salva, a graça que restaura, a graça que transforma. Os homens serão julgados no dia do juízo, segundo as suas obras más, mas enquanto temos tempo, devemos fazer o bem a todos. Outro exemplo, para se livrar às vezes de situações constrangedoras, o crente esquece de ser crente onde e quando ele mais precisa ser crente. A Bíblia diz que Jesus foi preso e Pedro, seguindo Jesus de longe, observou tudo. Quando ele estava se esquentando na fogueira, se aproximou uma pessoa dele e disse: eu vi você com ele, você é um deles. Não sou, não conheço. Foi para outro canto e disse: você é um deles, não sou. Terceira vez: você é Galileu, como ele, você é um discípulo dele, eu lembro de você. E então Pedro, soltando o que? Impropérios, palavras nada abençoadas, convenceu a todos que ele não era discípulo, porque um verdadeiro discípulo não falaria aquelas palavras. Eu já contei aqui a história de Xavier, que um amigo meu disse assim: você precisava conhecer Xavier, Teobaldo, o homem mais crente que eu já conheci. Xavier era tão crente que quando ele ia para o Baba, ninguém xingava. Xavier nunca xingou, mas quando alguém xingava, Xavier lançava um olhar sem dizer nada, que a pessoa ficava com vergonha de ter xingado. Tamanha era a presença de Deus na vida desse tal Xavier. Quando Xavier faltava no Baba, pessoal, palavrão hoje está liberado, Xavier não veio. Que esse nível de unção venha sobre você, irmão. Que aonde você chegar, a santidade de Deus seja atraída àquele ambiente, porque você está ali. Que você não compartilhe das piadinhas imorais, das palavras de duplo sentido. Que você não dê risada das coisas imorais que são ditas, pois o salmista diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Alguns vão dizer: quer ser mais santo do que os outros, vai para o céu com tripa e tudo. Que digam, é melhor que digam isso do que dizerem: kkkk, Júnior é igual a gente, rapaz, conta cada piada que é mais pesada do que as nossas. Que a única piada pesada que você conte, Júnior, seja o elefante caiu na lama. Ninguém riu, piada feia. Riram por misericórdia. Está cheio de gente que para se enturmar, para ser aceito, começa a se comportar igualzinho. E quando vê um crente no meio que está se comportando, diz: eu não sou radical igual a ele não. Tem duas palavras que gostam de usar para queimar o filme do crente sério: é radical e fanático. Aquilo ali já é fanatismo, rapaz. Oxe, aquele negócio ali de Hermi, aquela linguagem de Hermi,
chega lá o Senhor para cá, vou orar. Aquilo é linguagem de fanático, rapaz. Eu já passei dessa fase. Eu lembro quando eu morava na casa do meu falecido tio. Um dia, eu estava na escada, orando. Eu trabalhava com ele, eu estava orando e ele disse: ei, e para comer tem que fazer essa ladainha todo dia? Eu disse: não é ladainha não, tio, eu estou agradecendo a Deus pelo pão. Quem deu a comida fui eu. Eu disse: mas quem te deu saúde, tio, para ter a condição de dar essa comida, foi o Deus do céu. Então eu vou agradecer a Ele. Não fui grosseiro, não alterei a voz. Ele nunca mais me repreendeu. As pessoas à sua volta, elas não precisam entender o mundo que você vive. As pessoas à sua volta não precisam conhecer a Deus como você conhece. As pessoas à sua volta não precisam viver o sobrenatural que você vive. Mas você tem que viver, ou elas jamais viverão, porque não verão o exemplo em sua vida. Por fim, mas não menos importante, o que vai acontecer se você mudar de direção, se você não viver mais dessa forma? A primeira coisa é que Deus vai começar a gerar em você um arrependimento consciente. Diga: arrependimento consciente. Diga: arrependimento consciente. Metanoia. Arrependimento é metanoia. Uma mudança de mente, você começar a entender as coisas com outro entendimento. Você vai ver as coisas com um olhar espiritual. Você vai dizer para si mesmo: eu era cego e agora vejo. Olha, eu estou com os olhos fechados, então eu estou sentindo o brilho da luz, mas eu não estou vendo vocês. Eu posso ouvir vocês, mas não vejo. Mas na hora que eu abro os olhos, eu vejo vocês. Eu vejo quem está triste, quem está sorrindo. Eu vejo quem tem cabelo, quem já não tem mais. Eu vejo quem é feio, quem é bonito, porque eu abri os olhos. Quando você abre os olhos espiritualmente para discernir as coisas com a visão de Deus, Deus te dá uma capacidade não só de entender as coisas espiritualmente, mas de vivenciá-las espiritualmente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Segunda coisa, confissão profunda e sincera. Além do arrependimento, você aprende que a confissão é ato contínuo. Diga: ato contínuo. Você volta e meia vai fazer alguma coisa que você não deveria, mas você já não tem mais uma mente cauterizada, porque a sua mente foi curada. A sua mente agora é controlada pelo Espírito Santo. Você tem uma mente ungida, você tem a mente de Cristo. Então você diz: ai meu Deus, eu pequei contra o Senhor. E aí você vai confessar: Deus me perdoe, eu não deveria ter dito aquilo, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter me comportado assim. E aí o Espírito Santo vai te convencendo, vai te tocando e vai te transformando. A confissão gera a cura espiritual. Terceira coisa, reconciliação com Deus e com sua palavra em um nível profundo espiritual. Reconciliação com Deus e com a sua palavra em um nível profundo e espiritual. Quando Davi, no Salmo 51, pede que Deus devolva a ele a alegria da salvação, ele está querendo ter uma reconciliação com Deus. Quando ele vai dizer a Deus que os seus ossos apodreceram, ele está pedindo que Deus traga de novo a saúde da sua alma, porque os ossos físicos dele não estavam doentes, mas espiritualmente estavam. Quando o homem assume a sua condição real diante de Deus, e ele não usa máscara, ele não usa camuflagem, ele está dizendo que ele reconhece que Deus sabe de verdade quem ele é e que Deus sabe de verdade como ele está. Não adianta produzir máscaras de religiosidade para fazer parecer para o mundo que está tudo bem quando não está. Hoje eu vi uma cena bem interessante. Uma criança no shopping, uma foto, uma criança no shopping, no chão. Pela foto, vê que a criança está deitada, devia ter uns 3 anos, dando um murro no chão, porque queria alguma coisa. Ao lado da criança, olhando assim, com um sorriso discreto, está o pai, e do outro lado, o avô. A pessoa que viu e tirou a foto, escreveu um texto, e disse mais ou menos assim: essa é a forma correta de educar.
O pai está deixando o filho expressar a sua emoção. Ele não está interferindo, mas ele também não está cedendo à chantagem do filho. Isso é ensinar o indivíduo a expressar a sua emoção e assumir a responsabilidade das suas ações. É de criança que se educa para ser um bom adulto. Espiritualmente é a mesma coisa. Deus está olhando como estamos nos expressando diante dele. E o modo como você se expressa diante de Deus denota o seu momento. Mas Deus pacientemente, como essa história dos dois pai e avô, Deus pacientemente nos observa e Ele espera que nós cresçamos até chegarmos à estatura de varão perfeito, à plena varonilidade em Cristo Jesus. E isso não vai acontecer se você não mudar a postura espiritual. E por fim, regresso aos princípios do Evangelho do primeiro amor. Diga: Evangelho do primeiro amor. No livro de Apocalipse, capítulo 3, o Senhor enumera uma série de qualidades sobre a igreja, e no final ele diz: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Quem é o teu primeiro amor? Quem é o teu primeiro amor? Jesus. Jesus tem que ser a prioridade em tudo. Ele é o meu primeiro amor. Jesus vem antes de minha mãe, Jesus vem antes de Nilza, Jesus vem antes de Felipe, Jesus vem antes de Bento, Jesus vem antes da igreja, Jesus vem antes de qualquer pessoa na minha ou na sua vida. Jesus tem que ocupar o primeiro lugar. E quando Jesus ocupa, Clefton, o primeiro lugar, ele se torna a razão da nossa vida.